Bem-vindo a mais uma história. Hoje, contarei a história de Adão e Eva no paraíso. Tenho certeza que já ouviu falar. No princípio, antes da primeira estrela piscar no céu, antes da primeira folha cair no chão, antes do homem inventar a desculpa, depois disso havia apenas ele. Em seguida, o Criador. Enquanto isso, e dele veio tudo. A luz, o tempo, o espaço. A água que escorre, a pedra que afunda, o céu que gira. De repente, tudo era a ideia dele. Quando terminou de separar a luz das trevas, os peixes das pedras e o dia do travesseiro, ele olhou e disse: ficou bom. Depois disso, mas ainda faltava algo. Em seguida, um toque final. Alguém que pudesse cuidar de tudo aquilo sem se confundir com os porcos-espinhos. Então, com mãos de artista e sopro de vida, Deus moldou o primeiro homem. Logo após, do pó da terra. De repente, e assim nasceu Adão. Então, literal e poeticamente. Assim, feito de barro. O Criador olhou para ele, ainda com os olhos piscando de recém-nascido, e disse: Adão. O homem respondeu: Oi. Enquanto isso, Deus sorriu. Nesse momento, e o mundo, logo após, começou a conversar. O Criador levou Adão até um jardim. Mas não era qualquer jardim. Assim era o Éden. Depois disso, e o Éden era. Bem, era como se um pomar, um zoológico e uma obra de arte tivessem um filho juntos. Árvores frutíferas, riachos que brilhavam, flores que sabiam dançar com o vento. E uma brisa com cheiro de começo. Deus disse: aqui será sua casa. Pode comer de tudo, nadar, correr pelado, dar nome aos animais. Só não coma daquela árvore ali. Depois disso, para uma árvore diferente. Conhecimento do bem e do mal. Nesse momento, melhor evitar. Adão, que até então só conhecia manga e tamarindo, acenou, tranquilo. Eu fico com as bananas. Assim começou a rotina do homem no paraíso. Ele nomeava os bichos com criatividade limitada e senso de humor questionável. Depois disso, você será hipopótamo. Em seguida, você tamanduá. Enquanto isso, e você. Seja o que for isso. Meio curioso com a escolha de alguns nomes. Com o tempo, Adão passou a perceber uma coisinha. Enquanto isso, só uma, que ninguém ali parecia notar. Logo após, todo mundo tinha par. Os pássaros, os elefantes, até as cobras andavam em dupla. A ovelha tinha o carneiro. O boi tinha a vaca. Em seguida, o gato. Bom, o gato estava sozinho também, mas parecia gostar disso. Adão! Ele olhava o porquinho abraçado com a porquinha e pensava. De repente, Deus notou o silêncio e disse: não é bom que o homem esteja só. Antes que Adão sugerisse conversar com o papagaio, Deus o colocou para dormir. Depois disso, um sono pesado, daqueles que nem pesadelo entra. Ali, enquanto Adão roncava como se já fosse casado, Deus fez algo. Nesse momento, retirou uma costela. Logo após, não da frente. De repente, não das costas. Assim e com ela. Depois disso, formou algo novo. Em seguida, alguém novo. Quando Adão acordou, coçando a cabeça e dizendo: tive um sonho estranho, viu à sua frente. Ela não tinha nome ainda. De repente, mas já tinha tudo. Olhos atentos, sorriso curioso, postura elegante e expressão de quem já sabia o que queria. Assim, Adão arregalou os olhos. Depois disso, olhou para ela. Em seguida, olhou para Deus. Olhou para ela de novo e disse: essa sim é osso dos meus ossos. Nesse momento, carne da minha carne. E, finalmente, alguém que entende frases completas. De repente, Deus sorriu. E o mundo ficou mais completo. Assim, Eva olhou ao redor. Depois disso, analisou tudo rapidamente. O jardim, os bichos, o homem de barro ainda com folha grudada no ombro. Enquanto isso, e pensou, é agudo. Nesse momento, vai dar trabalho. Logo após, mas sorriu também.
Assim, os dois começaram a viver juntos no Éden, correndo pelos campos, colhendo frutas, tomando banho de cachoeira e dividindo a culpa quando o macaco derrubava as cestas de figos. Eles conversavam com Deus ao entardecer, sem véus, sem medo, sem faques. Enquanto isso, só conversa real. No centro do jardim, as duas árvores. A árvore da vida, que brilhava como ouro molhado. De repente, e a outra, a do conhecimento do bem e do mal. Uma placa imaginária dizia: favor não encostar, morder, lamber ou cheirar. Em seguida, e eles respeitavam. Enquanto isso, por enquanto. Nesse momento, porque lá no canto, logo após, entre os arbustos, de repente, olhos espreitavam de uma criatura que já havia caído antes e que não suportava ver dois humanos em paz. Era só uma questão de tempo. Enquanto isso, mas naquele dia, nesse momento, naquele instante, o mundo ainda era leve, o riso ainda era puro. Então, e a história ainda não tinha sido mordida. Depois disso, o jardim continuava lindo. O céu não tinha nuvem, os rios eram tão claros que os peixes se viam refletidos. E Adão e Eva estavam vivendo o que muitos chamariam de aposentadoria antes do trabalho. Eles colhiam frutas frescas, cuidavam dos animais, riam um do outro e às vezes de si mesmos. Eva aprendeu que o melão é perigoso quando cai no pé. Adão descobriu que não se deve discutir com um ganso. E o papagaio já repetia tudo o que ouvia, inclusive os suspiros de Adão, quando Eva passava com o cabelo ao vento. Assim, tudo estava bem. Depois disso, até que um dia, Eva foi dar uma volta sozinha pelo jardim. Enquanto isso, queria pensar. Talvez fugir um pouco das piadas repetidas de Adão. Ela andava entre as árvores, admirando flores e espantando borboletas, quando parou em frente àquela árvore, a do conhecimento do bem e do mal. Em seguida, ela a olhou, como se olhasse um quadro proibido. E foi então que ouviu uma voz. Então é verdade que Deus disse para vocês não comerem nada daqui. Em seguida, Eva virou-se devagar. Enquanto isso, e viu a serpente, enrolada num galho, com olhos que pareciam saber demais, e um sorriso que não devia caber em répteis. Não é bem assim, disse Eva, tentando manter a compostura. A gente pode comer de tudo, assim menos desta árvore aqui. Se a gente tocar, morre. A serpente arqueou a sobrancelha imaginária. Enquanto isso, e sussurrou: morrer. De repente, vocês não vão morrer. Deus só sabe que se comerem vão ficar como ele. Assim, conhecendo o bem. Depois disso e o mal. Em seguida, Eva franziu o senho. Enquanto isso, olhou para o fruto, que de fato estava muito bonito. Parecia até mais vermelho que ontem. Então seria só impressão. Assim como ele pensou. Depois disso, conhecer as coisas. Em seguida, entender tudo. Enquanto isso, não seria. A dúvida entrou de fininho. De repente, sem quebrar galho. Então, só empurrando leve. Como quem diz, vai só olha de perto. Depois disso, Eva estendeu a mão. Em seguida, tocou o fruto. Enquanto isso, e não caiu o raio. Nesse momento, então pegou. Logo após, sentiu o peso. De repente, aproximou do rosto. Assim, o gosto era como se fosse doce e ácido ao mesmo tempo. Como uma verdade engolida rápido demais. Ela ficou parada por alguns segundos. Então, os olhos fixos. Assim, e então chamou Adão. Depois disso, amor, vem cá. Preciso te mostrar um negócio. Adão veio com cara de quem esperava encontrar uma flor diferente ou uma nova brincadeira com macacos. Mas parou ao ver Eva com o fruto na mão e uma mordida já feita. Logo após, você fez. De repente, perguntou ele surpreso. Ela apenas olhou e disse: eu tô diferente. Assim, mas não ruim. É como se eu tivesse
Enquanto isso, Adão olhou o fruto. Nesse momento, olhou para ela. Logo após, e pensou. De repente, por alguns segundos. Mas no fim, ele era homem. E ela estava olhando daquele jeito. Depois disso, então ele pegou. Em seguida, e mordeu também. Enquanto isso, e foi aí. Nesse momento que tudo mudou. De repente, os olhos dele se abriram. Mas não era aquele abrir bonito de quem entende o mundo. Era o abrir desconfortável de quem percebe que está pelado no meio da festa. Assim, eles se olharam. Depois disso, e se viram. Em seguida, de verdade. Enquanto isso, e pela primeira vez. Nesse momento, tiveram vergonha. Logo após, vergonha do corpo. De repente, vergonha do olhar. Vergonha de existir sem cobertura. Correram pelo jardim procurando folhas grandes. E quando acharam umas de figueira, começaram a improvisar. Em seguida, serve essa. Enquanto isso, muito curta. Nesse momento, e essa. Logo após, me pinica. De repente, tenta amarrar com cipó. Enquanto isso, o papagaio os observava e dizia, nu, 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 nu. Adão ameaçou jogar uma pedra. Em seguida, mas mirou errado. Enquanto isso, acertou uma fruta. Nesse momento, e o macaco aplaudiu. Logo após, e então. De repente, veio o som. Então, não da serpente. Assim, não dos bichos. Depois disso, mas dele. Em seguida, passos suaves. Logo após, era Deus, caminhando pelo jardim, como sempre fazia ao entardecer. Então, só que agora, Adão e Eva não correram para o abraço. Depois disso, correram para o mato. Se esconderam entre os arbustos, suando e respirando como quem não quer ser encontrado. Enquanto isso, mais foram. Logo após, onde estás? De repente, perguntou Deus. Então, era uma pergunta retórica, como as mães fazem quando já sabem onde está o culpado. Adão respondeu com voz abafada e sem coragem, ouvi tua voz. Em seguida, tive medo. Enquanto isso, porque estou nu. Nesse momento, e me escondi. Deus perguntou quem te mostrou que estava nu. Acaso comeste da árvore que te proíbe? Adão, num clássico movimento humano, apontou para o lado a mulher que tu me deste. Depois disso, ela me deu. Em seguida, e eu comi. Deus então olhou para Eva, que sem saber para onde olhar, disse, foi a serpente. Logo após, ela me enganou. Assim, em poucos minutos, nasceu o tripé da culpa, negar, apontar, justificar. Porque era um tempo em que era sério. Em seguida, mas no fundo, já conhecia a natureza da criação. Então veio o juízo. A serpente, Deus disse, você vai rastejar para o resto da vida. De repente, e vai comer poeira. E vai ter briga eterna com a mulher. E com os filhos dela. E um dia, alguém vai esmagar sua cabeça. A Eva, Deus disse, você vai ter filhos. Enquanto isso, mais com dor. E vai desejar o seu marido, mesmo quando ele não entender as indiretas. A Adão, Deus disse, você vai trabalhar. Assim, lidar com espinhos. E o pão só virá depois do esforço, até o dia em que voltar para o pó de onde veio. Enquanto isso, e naquele instante, nesse momento, o Éden, logo após se fechou. Deus, ainda assim, fez túnicas de pele. Então vestiu os dois, como quem diz, vocês erraram. Em seguida, mas ainda são meus. Os expulsou do jardim. Nesse momento, não por crueldade. Logo após, mas por misericórdia. Porque se comessem da outra árvore, então a da vida. Assim viveriam eternamente caídos. Do lado de fora, Adão e Eva ficaram parados por um tempo, olhando para o jardim que agora era vigiado por anjos flamejantes, sem saber o que dizer. Até que Adão olhou para Eva e disse, você. Logo após, continua linda. Ela respondeu, e você? Ainda não sabe fazer nó com cipó.
Depois disso, pela primeira vez. Em seguida, fora do paraíso. Enquanto isso, mais ainda juntos. Nesse momento, a terra. Logo após era outra. Não havia mais rios dourados que fluíam do Éden, nem árvores que ofereciam frutas prontas, nem sombra constante na medida certa. O vento agora tinha areia, e às vezes silêncio demais. Adão e Eva estavam de pé diante do mundo. Em seguida, fora do jardim, diante da realidade que nunca haviam provado, e que agora precisariam plantar. O chão era duro, seco, cheio de pedras, e parecia zombar do esforço do homem. Adão empurrou a enxada feita de galho e pedra com as próprias mãos. Cavava, suava e pela primeira vez sentia dor nas costas. Isso não estava no tor do paraíso, murmurou. Eva, por outro lado, já havia se adaptado. Ela fazia cestos, organizava sementes, criava uma forma de separar alimentos por cores e texturas. Enquanto Adão ainda achava que tudo era comida redonda. A vida agora era em turnos. Havia tempo para colher, tempo para caçar, tempo para correr do javali bravo que eles tentaram domesticar, mas que definitivamente não gostava de carinho. O céu ainda era bonito, mas já não falava como antes. A comunhão com Deus não havia desaparecido, mas agora era mais sutil, nesse momento mais rara. Então eles ainda oravam, mas às vezes o céu respondia com silêncio. Depois disso, e isso doía. Em seguida, mas doía diferente. Doía como a saudade de quem sabe que foi amado. À noite, eles se deitavam sob as estrelas e falavam baixinho sobre o Éden. Lembra da árvore do mel transparente. Lembra de quando o leão deixava a gente fazer cafuné. Enquanto isso, ele roncava igual você. Logo após, e eles riam. Era o que ainda ligava o agora com o que um dia foi. Assim, Adão começou a aprender. Depois disso, com o tempo, o solo não era inimigo. Enquanto isso, só exigia respeito. O tempo não era castigo. Logo após era ritmo. De repente, a dor. Então não era fim. Ele cortava galhos, afiava pedras, erguia cercas. E suas mãos criavam calos. Enquanto isso, mas também criavam esperança. Eva, por sua vez, observava tudo. Logo após, com olhos atentos, de repente e coração cheio. Um dia ela sentiu algo estranho. Assim, uma leve tontura. Depois disso, uma fome diferente. Um enjoo depois de cheirar fruta. Enquanto isso, e então, nesse momento veio a certeza. Logo após ela estava. Então, e pela primeira vez, o corpo dela gerava vida, e não do lado de fora. Adão ficou imóvel por longos segundos. Nesse momento, depois sorriu. Logo após, depois ficou pálido. De repente, depois sorriu de novo. Então a gente vai ser. Depois disso, Eva assentiu. Em seguida, e riu. Então ele disse, eu mal sei fazer uma fogueira que não queima a tenda. E vou criar um bebê. Ela apenas respondeu, bem-vindo ao novo mundo. De repente, os meses se passaram. Então, mais lentos que antes. Eva sentia o peso, a mudança, o calor. E uma curiosa conexão com o que crescia em seu ventre. Em seguida, Adão ficou mais atento. Enquanto isso, mais presente. Nesse momento, e mais ansioso. Toda pedra no caminho parecia uma ameaça. Todo barulho de animal fazia ele segurar um pedaço de pau como se fosse espada. Então, até que um dia, assim, o silêncio foi quebrado. Depois disso, por um choro. Em seguida, um som novo. Enquanto isso, agudo, frágil, poderoso. Então, pela primeira vez, o mundo ouviu o som de um bebê humano. Eva segurava a criança nos braços, com olhos marejados e sorriso cansado. Então Adão se aproximou. Depois disso, e olhou. Enquanto isso, vamos chamá-lo de Caim.
Nesse momento era pequeno, vermelho, ruidoso. Logo após e adorável. Adão olhou para ele, depois para Eva. Então, depois para o céu. E murmurou, mesmo fora do jardim. Depois disso, ele ainda dá vida. Em seguida, mais adiante, nasceu Abel. Nesse momento, mais tranquilo, com um olhar que parecia já pensar longe. Caim era forte, impaciente, decidido. Abel era calmo, observador, sensível. Assim como plantar e cuidar. Depois disso, sol e sombra. Em seguida, diferentes, mas irmãos. A infância deles foi marcada por correrias, tombos, risos. Nesse momento, e perguntas demais. Pai, por que o leopardo não pode morar com a gente? Porque ele acha que você é o jantar. Mãe, porque a gente não volta pro Éden. E dizia, porque o Éden ficou para trás. Enquanto isso, mais a promessa. Nesse momento, pode estar adiante. Logo após, eles cresceram. De repente, Caim virou lavrador. Então, Abel, pastor de ovelhas. A vida seguia com seu ciclo de estações. Depois disso, e sacrifícios. Em seguida, sim, sacrifícios. Porque mesmo fora do Éden, nesse momento, eles lembravam de Deus. Mesmo com menos palavras vindas do céu. Assim, havia ainda fé. A fé não morreu com o jardim, mas as sementes do Éden. Carregavam também as sementes do conflito. Nesse momento, e o mundo, que já havia conhecido a beleza, de repente e a queda, então agora começaria a aprender sobre o peso do ciúme e o silêncio da escolha. Em seguida, mas naquela noite, enquanto os dois meninos dormiam, e Adão e Eva observavam a lua entre os galhos. Logo após ainda havia paz. De repente uma paz, então construída com esforço, assim regada a suor. Depois disso e sustentada pela memória de um Deus. E os meninos viraram homens. Caim cresceu com as mãos na terra. Forte e sério, sempre em busca de controle. Era ele quem arava o solo, cuidava das plantações, contava quantas sementes rendiam quantos grãos. Depois disso, gostava do campo aberto, da música dos sinos pendurados no pescoço das ovelhas, e falava com elas como se entendessem cada palavra. Nesse momento eram diferentes. De repente, Caim era cálculo. Assim e ainda assim. Noé dizia, dois lados da mesma folha, diferentes, mas presos no mesmo galho. Às vezes riam juntos, caçavam juntos, dividiam pão quente. Logo após, mais outras vezes, o silêncio entre eles dizia mais que qualquer conversa. Um dia Adão os chamou e disse, vamos ofertar ao Senhor. Depois disso, como fazíamos no início. Em seguida, não por medo. Enquanto isso, mas por honra. Cada um preparou sua oferta. Caim do fruto da terra. Colheu o melhor que encontrou. Então, grandes, bonitos, pesados. Depois disso, sem alma. Abel, por sua vez, escolheu um cordeiro. Enquanto isso, novo, puro, sem mancha. E o colocou sobre o altar. Logo após, com mãos que tremiam. De repente, e olhos que brilhavam. Depois disso, o céu. Um vento sutil desceu sobre o altar de Abel. Nesse momento, consumiu a oferta. Logo após, como se dissesse, recebido. Mas sobre o altar de Caim. Depois disso, nenhuma chama. Em seguida, nenhuma resposta. Enquanto isso, e o silêncio. Nesse momento, foi como faca. Logo após, Caim cerrou os punhos. De repente, olhou o irmão. Então, depois, olhou para o céu. Depois disso, é pior. Em seguida, não aceitou. Enquanto isso, Deus, no entanto, nesse momento, falou com ele. Logo após, porque estás irado, e porque caiu teu semblante, então, se fizeres o bem, assim não serás aceito. Mas se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta. Nesse momento, mas tu,
Logo após, deves dominá-lo. De repente, Caim ouviu. Então, mas não absorveu. A voz da frustração era mais alta. Depois disso, mais quente. Em seguida, mais insistente. Ele passou a evitar o irmão. Nesse momento, a vê-lo como rival. Logo após, como sombra. Como algo que lembrava seu próprio vazio. Então, Abel, por outro lado. Assim, continuava o mesmo. Depois disso, ainda cuidava das ovelhas. Em seguida, ainda falava com elas. Ainda sorria com o nascer do sol. Ele não sabia do peso que Caim carregava. Logo após, até que, de repente, certo dia, então Caim o chamou. Assim, vamos ao campo. Depois disso, e Abel. O campo era o mesmo onde riam quando crianças. Onde corriam descalços, onde montavam nas costas de ovelhas contra a vontade das ovelhas. Era o campo das memórias. De repente, mas ali, a terra ouviria algo novo, algo que nunca ouvira antes. Depois disso, Caim falou pouco. Em seguida, Abel menos ainda. Enquanto isso, e então, logo após o primeiro golpe, de repente não foi alto. Então, mas foi fundo. Depois disso, mais rápido. Em seguida, e o terceiro. Nesse momento, quando terminou, logo após, Caim estava de joelhos. De repente, e Abel. Depois disso, ficou em silêncio. Nem vento, nem grilo, nem pássaro. Só a respiração descompassada de um homem que acabara de romper o fio do que era humano. Caim olhou para as mãos. Logo após, e viu sangue. De repente, vermelho, quente, pulsante. Então, e o som? O som parecia subir do próprio chão. Era como se a terra estivesse chorando. Em seguida, Deus falou. Enquanto isso, como sempre, onde está Abel, teu irmão? Caim, ainda ofegante, ainda com o olhar perdido. Respondeu com frieza, não sei. Sou eu o guardador do meu irmão. Assim e o céu. A voz de Deus não foi grito. Enquanto isso, mas foi peso. A voz do sangue de teu irmão. Clama a mim desde a terra. Agora és maldito sobre a terra, que abriu a boca para receber da tua mão o sangue de teu irmão. Assim, quando lavrares o solo, ele não te dará mais sua força. Em seguida, serás fugitivo. Enquanto isso, e errante, sobre a face da terra. Logo após, Caim ouviu. De repente, mas não chorou. Ele apenas caiu de joelhos. Disse, é grande demais o meu castigo para que eu suporte. Depois disso, e Deus, em seguida, com misericórdia. Enquanto isso, ainda assim o protegeu. Logo após, não com medalha. De repente, mas com sinal. Para que ninguém o matasse, para que não se somasse pecado a pecado. Depois disso, e Caim. Assim, Adão e Eva. Depois disso, quando souberam, o silêncio voltou à casa deles. Um silêncio diferente daquele do Éden. Agora era um silêncio pesado. Logo após, como ausência, de repente Eva chorou. E quando a voz voltou, ela disse, perdi 2 filhos. Depois disso, um pelo chão. E o outro pelo mundo. Enquanto isso, Adão não disse nada. Nesse momento, apenas cavou. Logo após, um buraco no solo. E pela primeira vez, a humanidade. O som da terra se fechando sobre o corpo do próprio sangue. Foi um som que nunca mais esqueceriam. Em seguida, e naquela noite. Enquanto isso, pela primeira vez. Nesse momento, Adão e Eva dormiram. Logo após, com medo. De repente, não do mundo, mas do que o mundo podia se tornar. Quando o homem escolhia ser. Depois disso, só homem. Em seguida, os dias passaram. Como se o tempo tivesse perdido o ritmo. Como se o vento caminhasse mais lento por respeito ao luto. Adão e Eva já não acordavam com risos. Agora era o silêncio que os despertava. Um silêncio que lembrava o vazio deixado por Abel.
e a distância de Caim. O jardim do Éden era uma lembrança, mas o campo de Abel, nesse momento, era uma ferida. Logo após, Adão cavava menos. De repente, falava menos. Eva colhia frutas, mas já não experimentava o gosto com alegria. Assim, tudo estava lá. Depois disso, mas não estava igual. Em seguida, e dentro deles, havia um tipo de dor que nem Deus pediu para explicar. Nesse momento, mas Deus. De repente, Deus ouvia. Depois disso, certo dia, em seguida, Eva sentiu algo. Um enjoo discreto, um incômodo nos pés, um cansaço nas manhãs. Tinha um brilho no olhar, logo após que ela tentava esconder. De repente, mas não conseguia. Ela chamou Adão, segurou suas mãos e sussurrou: "Vamos ter outro filho." Ele a olhou com surpresa. Em seguida, com cautela, com medo de ter esperança de novo. Nesse momento, e mesmo assim, de repente e naquele instante, assim voltou a germinar. Os meses se passaram com mais cuidado. Em seguida, mais oração. Enquanto isso, e menos expectativa barulhenta. Era como se quisessem guardar aquele momento num pote de vidro. Até que o dia chegou. Então o mesmo som. Depois disso, o primeiro respiro. Em seguida, e a promessa. A criança nasceu forte e viva, com olhos atentos, e uma expressão de quem já sabia da responsabilidade que estava carregando. Eva segurou o bebê nos braços, encostou o rosto dele em seu peito, e disse: "O nome dele será Sete, porque Deus me concedeu outro descendente." Assim, no lugar de Abel. Depois disso, e Adão. Enquanto isso, respondeu Sete. Nesse momento, como quem completa. Logo após, como quem recomeça. De repente, e o menino. Assim, diferente de Caim. Depois disso, diferente de Abel. Ele tinha o olhar de quem ouvia mais do que falava, e o coração de quem carregava a história dos dois irmãos dentro de si. Ele cresceu ouvindo histórias do Éden. Logo após, da árvore proibida. De repente, do sopro de Deus e do peso das escolhas. Eva contava tudo com detalhe. Depois disso, mas sem exagero. Em seguida, sem romance. Enquanto isso, com verdade. Você veio depois da dor. Logo após, mas antes de você. De repente, já havia promessa. Adão o levava para o campo. Assim mostrava as estrelas. Depois disso, ensinava a nomear animais. E ria toda vez que Sete tentava montar na tartaruga. Enquanto isso, sem sucesso algum. A infância dele foi diferente. Logo após, mais observadora. De repente, mais tranquila. Então havia menos pressa. Assim, e mais presença. Ele era filho de 2 sobreviventes. Em seguida, e sabia disso. Aos poucos, novos filhos vieram. Nesse momento, outros nomes, outras vidas. E a casa se encheu de vozes. Vozes que enchiam a tenda, o campo, à noite. A humanidade agora era uma família em expansão. Depois disso, cheia de perguntas. Em seguida, e com poucos mapas, mas mesmo com tudo novo. Mesmo com novas colheitas, novas rotas, novas gerações. Adão e Eva nunca esqueceram Abel, nem o silêncio de Caim. O nome de Deus, assim, ainda era falado, ainda que em tom mais baixo, ainda que com um será que ele ouve. Enquanto isso, ainda assim, nesse momento era falado. Um dia, Sete subiu num monte, e olhando para o céu disse: "Se o Senhor ainda está ouvindo, assim eu ainda estou aqui." Depois disso, e o vento soprou. Em seguida, como no início. Enquanto isso, não como resposta clara. Nesse momento, mas como presença. Ali nasceu um novo hábito. O de invocar o nome do Senhor. Foi passada de boca em boca. Depois disso, de gesto em gesto. Em seguida, como herança invisível. Enquanto isso, mas firme.
Alguns achavam que era apenas memória. Outros sentiam que era mais que isso. De repente, que era esperança. Então, uma esperança antiga, que ainda andava entre os homens. À noite, Eva ficava olhando os filhos brincando e dizia para Adão: a gente perdeu. Enquanto isso, mas não acabou. Adão, com os olhos envelhecidos, mas ainda fortes, dizia: a terra ainda lembra do Criador. Logo após, e enquanto lembrar, de repente tem chance. A vida já não era mais sobre o jardim perdido, mas sobre o mundo possível. Depois disso, fora do Éden. Em seguida, dentro da promessa, embora eles nunca mais pudessem voltar. Nesse momento, sabiam que lá dentro, logo após, ainda existia uma árvore, ainda havia um anjo de pé, e ainda havia um plano. Assim que um dia, depois disso, no tempo certo, em seguida também voltaria a nascer. Enquanto isso, o tempo passou. Nesse momento, como sempre passa, às vezes rápido demais, às vezes arrastado, mas sempre sem pedir licença. De repente, Adão e Eva envelheceram. Não de um dia para o outro, mas devagar. Como árvores que vão dobrando com o vento, mas ainda assim seguem em pé. O cabelo escureceu, depois embranqueceu. A pele, antes firme, agora tinha mapas de memórias. Enquanto isso, os olhos viam menos. Nesse momento, mas enxergavam mais. Logo após, eles ainda riam. Às vezes da própria teimosia, às vezes dos filhos que agora criavam filhos. E às vezes sorriam. Assim, porque aprenderam que rir é também uma forma de resistir. Adão não corria mais como antes, mas ainda andava por entre os campos. Olhava os netos brincando com os carneiros, mexia na terra como quem conversa com ela. E dizia: esse mundo tem espinhos. De repente, mas também tem uvas. Eva ficava mais sentada, mais contemplativa. Trançava cestos, observava o pôr do sol, contava histórias que já não lembrava se viveu. Depois disso, ou sonhou. Foi assim mesmo que a serpente falou. Enquanto isso, perguntavam as crianças. Nesse momento, mais ou menos. Logo após, mais o olhar dela. Ah, isso eu nunca esqueço. Então, e todos riam. Porque agora a serpente já não tinha poder. Depois disso, só memória. À noite, eles olhavam as estrelas. Enquanto isso, e lembravam de quando Deus os visitava ao entardecer, da brisa que carregava perguntas e do som da criação ainda úmida. Já pensou se a gente tivesse obedecido? Mas se a gente tivesse? Enquanto isso, não teríamos os meninos. Nesse momento, respondia Eva, e um silêncio de concordância pairava no ar. De repente, porque eles sabiam que mesmo fora do jardim, assim a vida seguia. Certo dia, Adão acordou mais devagar. Levantou-se com esforço, como quem carrega mais que o próprio corpo. Caminhou até o alto de uma colina. Nesse momento, e ficou ali. Logo após, por horas, assim começou com um sopro. Em seguida, quando desceu, disse a Eva: acho que estou mais perto do pó do que do vento. Ela, com aquele jeito direto de quem já entendeu a vida, respondeu: então descansa, meu bem. Logo após, que é teu pó, de repente carrega promessa. Então, poucos dias depois disso, sem alarde. Em seguida, sem dor, como quem entrega a última folha ao vento. E sabe que o que importa, então já ficou plantado. Depois disso, mas não se perdeu. Olhou para os filhos, para os netos, para os bisnetos, e disse: a história não terminou. Nesse momento, só mudou de narrador. Ela viveu um pouco mais. Contou tudo o que pôde, ensinou tudo o que lembrava. E quando finalmente fechou os olhos, fez isso com um sorriso, como quem diz: eu vim do Éden, mas não sou só o que perdi. Enquanto isso, os descendentes continuaram. Alguns bons, outros nem tanto.
Logo após, uns lembravam do Criador. Outros se achavam criadores de si mesmos, mas o nome de Deus. Assim seguia sendo sussurrado. Enquanto isso, e em algum lugar, naquela terra feita de dor e beleza, a semente da promessa ainda brotava. Assim, porque o Criador, depois disso, nunca esqueceu. Em seguida, porque o pó, enquanto isso, embora frágil, nesse momento carrega fôlego. Logo após, porque a queda, de repente, não é o fim. Quando o céu decide recomeçar, termina a história de Adão e Eva. Em seguida, não como lamento. Enquanto isso, mas como legado. Porque mesmo que o Éden tenha ficado atrás, logo após a esperança, de repente sempre caminha adiante. Siga e dê o like para apoiar o canal Tamo Junto.